PSD que conta aí com pelo menos 3 pré-candidatos, Ratinho Júnior, temos também o Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Já especula aí que o nome escolhido deve ser de Ratinho Júnior, mas mesmo assim Caiado, ele que está aí desde abril do ano passado, eu acho que ele fez ali lançando a sua pré-candidatura, ele sempre reforçando que vai vir sim como presidente da República, né, candidato à presidência da República, ele que não pode mais se reeleger como governador do estado de Goiás, que já foram 2 vezes. Então, agora, se ele tentar aí a presidência e perder, ele acaba ficando sem ele seu escopo político mesmo, né, Gabriel? O que a gente pode esperar, então, de Ronaldo Caiado nessas decisões dentro do PSD de Kassab? Será que ele deve ser o nome escolhido, aí mesmo tendo Ratinho Júnior saindo à frente em diversas pesquisas que a gente vem acompanhando? O que a gente pode esperar de Ronaldo Caiado, Gabriel? Olha, Marília, a primeira coisa que a gente vai precisar esperar é esses 3 pré-candidatos, incluindo Ronaldo Caiado, vão deixar os cargos de governadores, né? Eles também precisam cumprir esse prazo aí de sair dos cargos até dia 3 de abril. A gente está na reta final desse prazo, então estamos na metade, né, desse prazo. Vamos precisar ver qual vai ser o posicionamento desses 3 pré-candidatos. Se vai ser um anúncio do PSD antes do final desse prazo e aí alguns vão optar por não sair do cargo, ou se esse anúncio vai ser feito só depois, e aí os 3 vão ter deixado o cargo, mas sem saber qual vai ser o futuro político deles. Óbvio que as discussões estão bastante avançadas, óbvio que existem indícios de que vai ser o governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas, Marília, o Gilberto Kassab, presidente do PSD, vai ter uma equação para resolver, porque vai precisar achar uma acomodação para Eduardo Leite e para Ronaldo Caiado, caso esse seja o desfecho de fato. Vão concorrer ao Senado? Não vão? A gente sabe, por exemplo, em Goiás, que Caiado já lançou a sua esposa ao Senado. Então, como é que vai ficar esse caso? Ele vai recuar em relação à candidatura da esposa e ele vai se lançar? Ou vai deixar que a esposa se lance e não vai concorrer a nada? Vai fazer só a coordenação, talvez, de campanha do PSD? Muitas perguntas, perdão, poucas respostas, mas o fato é que há uma pressão para o PSD solucionar ali o seu palanque e ver como é que vai ficar, porque embora Kassab tenha atraído 3 governadores que têm um engajamento forte nas redes sociais, ele também vai precisar agora solucionar essa equação, porque é uma vaga para 3 candidatos e, claro que possivelmente talvez um concorra a vice. Kassab tem sinalizado que talvez a chapa seja pura, porque está encontrando muita dificuldade em fazer aliança com qualquer outro partido, porque ou os partidos estão migrando para Lula, ou os partidos estão migrando para Flávio Bolsonaro, ou ainda, Marília, tem partido que já sinalizou que deve ficar neutro nas eleições. É o caso do MDB, é o caso do Republicanos, em relação à disputa nacional, porque aí libera os diretórios estaduais para apoiar o candidato que quiser. Então, é uma equação que o PSD corre contra o tempo para resolver, porque não é só definir o candidato, né, Marília? Como você bem falou, é também definir o que vai ser feito com relação aos outros, o que vai ser feito com Caiado e Leite, caso Ratinho seja escolhido, ou o contrário, o que vai ser feito com Leite e Ratinho, se Caiado for escolhido, ou se Leite for escolhido, que será feito com Caiado e Ratinho Júnior. É uma equação que precisa ser resolvida, o tempo está passando, e claro que essa definição fica ainda mais aguardada. A gente fala assim, a eleição é só em outubro, tá muito longe. Mas, na verdade, né, Gabriela, tá batendo bem na porta. Desde, pelo menos, o ano passado, a gente já vem falando de eleição, de articulação. E, querendo ou não, né, todos esses assuntos que a gente conversou hoje, principalmente voltado aí ao Banco Massa e também essas fraudes do INSS, esses assuntos devem, sim, pautar essas eleições, as discussões entre os candidatos. Esse é o Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis. Começamos então essa semana trazendo os principais destaques, o que deve ser assunto dentro do Congresso Nacional, fora dele também. Gabriel, muito obrigada, te aguardo. Se vocês quiserem acompanhar não apenas o trabalho do Gabriel, mas de toda a equipe do site metrópolis.com, é só acessar lá o nosso site, tem todas as informações, mas também temos corte aqui, viu? Se inscreva no nosso canal, o Gabriel vai estar sempre muito bem-vindo aqui no nosso Acorda Metrópolis. Gabriel, até a próxima. Obrigado, Marília. Ótima semana. Até a próxima.